Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas, da GS Educacional. Então, seguindo a sequência dos vídeos que eu estou gravando sobre as importações da China e da Turquia, que eu estou acompanhando dos clientes da consultoria para importação, então nesse terceiro vídeo eu vou falar sobre o andamento dos processos, tá bom? Então, se você já começou por esse terceiro vídeo, recomendo que você assista o primeiro, o segundo, para depois entrar nesse terceiro, ou assista o terceiro também, não tem problema, mas depois procura o primeiro e o segundo, tá bom? Para você entender melhor o desenrolar dos fatos aí. Mas então vamos lá, a resina PVC, tá? A resina PVC, ela já está meio caminho andado para a questão aí do embarque lá na China, só que por conta desse feriado que aconteceu agora, recente, foram 5 dias de feriado na China, o que o agente de cargas comentou comigo? Que o tipo de container que a gente ia usar para fazer o embarque da mercadoria está faltando lá na China nesse momento. E o frete desse container, ele é muito mais barato do que o frete de um container tradicional. Então, o que eu falei com ele? Eu não posso autorizar o embarque num container tradicional, um container normal, por conta do custo, entendeu? Todo o planejamento financeiro para ser viável esse processo de importação foi feito com base em um determinado tipo de container. O frete é muito mais barato. A diferença é absurda de valor de frete. Então, o que eu falei com ele? Ó, a gente tem que segurar esse embarque. Não tem problema se atrasar uma semana ou duas, mas a gente tem que embarcar naquele container específico. Então, ele já está ciente disso, já está verificando com outros armadores também disponibilidade desse tipo de container para a gente poder fazer esse embarque. Eu até já avisei o fornecedor também, que provavelmente o embarque vai atrasar, tá? E o fornecedor também já entrou lá no contrato do Alibaba, do Trade Assurance, e já fez alteração no prazo de embarque também, porque lá no contrato do Trade Assurance ele coloca um prazo de embarque. Se o fornecedor não cumprir, ele pode perder um pouco a reputação dele lá em relação ao site. Aí ele pediu para fazer essa alteração, concordei, não tem problema nenhum. Mas então agora a gente está aguardando essa questão desse container para poder autorizar o embarque. Em relação àqueles artigos para festa, ainda não, o fornecedor ainda não concluiu, tá, a fabricação dos itens, então a gente está aguardando para poder fazer também esse embarque. Então estou aguardando lá o fornecedor confirmar a data exata que ele vai embarcar, mas também o agente de cargas já está ciente, já está acompanhando, para a gente poder conferir a documentação e autorizar o embarque também desses produtos. Em relação àquelas duas importações também para o correio, a mesma situação, tá bom? Em relação àquela lá do correio, também a mesma situação. Aguardando o fornecedor mandar a confirmação da data do embarque para a gente poder conferir a documentação e autorizar. Em relação à importação da DHL, aquela remessa expressa, a previsão é chegar terça-feira, tá? Aqui no Brasil. Então, o despachante aduaneiro já está acompanhando também, assim que essa carga chegar lá em Viracopos, para ele fazer o despacho aduaneiro. Os serviços de inspeção, a partir dessa semana vão começar alguns, tá? Estão chegando outros também, outros pedidos, outros serviços de inspeção que vão ser feitos. Então, até agora, nesse momento, são 5 serviços de inspeção a serem feitos entre China e Turquia. Então, a partir dessa semana deve começar os serviços e assim que eles forem concluídos, forem feitos, eu vou atualizando aí também. Um planejamento para importação das lentes de óculos, eu passei agora essa semana para o importador. A gente estava com uma certa dificuldade lá no Porto de Suape em relação como que ia ser feito o processo de desconsolidação lá no Porto de Suape. Então, lá em Suape, porque normalmente o que acontece? Normalmente o agente de carga ele tem as tratativas com um terminal de cargas para poder verificar as tarifas de armazenagem, as tarifas de desconsolidar uma carga, movimentação da carga, mas lá em Swap parece que é uma coisa mais específica, parece que os agentes de cargas não conseguem negociar algumas tarifas específicas, isso tem que ser feito direto pelo próprio importador. Então, isso aí demorou um pouco, a gente concluiu, eu passei agora sexta-feira para o importador, ele ficou bem entusiasmado com os custos. Ele falou que está concluindo o processo de importação aérea agora e o próximo ele já deve fazer, então, marítimo. Então, ele falou que em breve deve entrar em contato para iniciar esse processo de importação, que vai ser carga LCL também.
Essa semana entrou também uma nova consultoria para importação de cera de parafina para uma indústria de São Paulo que faz fabricação de velas. A princípio, o importador, quando ele entrou em contato comigo, ele não estava muito entusiasmado em fazer esse processo, não, porque o que que acontece? Esse mesmo fornecedor que tá suprindo lá o importador da resina PVC, ele também tem esse produto, que é a cera de parafina. Inclusive, foi até o próprio fornecedor lá na China que me passou o contato do importador no Brasil, eu entrei em contato com o importador no Brasil. Mas a princípio ele falou comigo que já tinha verificado com o despachante aduaneiro, já tinha verificado que para ele o custo não compensava. Aí eu fui conversando melhor com ele, entendendo melhor, falei assim, olha, o despachante ele não cuida do planejamento e gerenciamento do processo como um todo. O despachante ele cuida de uma etapa específica. Provavelmente o despachante não avaliou todas as possibilidades que você teria para importar um produto. Então, o que eu sugeri para ele? Ó, presta uma consultoria para você, para fazer o planejamento inicial, e se você chegar à conclusão que vale a pena seguir em frente, a gente segue. Aí ele estava assim meio com o pé atrás, não estava muito nem disposto a pagar pela consultoria para fazer o planejamento inicial, porque ele estava achando assim, mas e se eu pagar pela consultoria e você chegar à conclusão que não compensa para mim? Eu falei assim, é por isso que serve a consultoria. A consultoria vai te ajudar a identificar se a sua importação é viável ou não. Se for viável, você segue em frente. Se não, você já sabe que não compensa nesse momento. Mas eu falei o seguinte, a gente tem que fazer o planejamento. Eu falei com ele também, eu não faço planejamento de forma gratuita, porque eu tenho o meu conhecimento, a minha experiência, meu tempo, meu trabalho, eu aciono outros profissionais, eu aciono agente de cargas, eu aciono despachante, eu aciono corretor de seguros, eu aciono outros profissionais que gastam o tempo deles, também o conhecimento deles, então eu falei assim, eu cobro um valor. Se você tiver interesse, eu faço planejamento. Se você, mas realmente é o risco do negócio. Pode ser que você chegue à conclusão que não compensa, pode ser que você chegue à conclusão que compensa. Aí tudo bem, ele chegou, avaliou, viu que realmente era necessário fazer um planejamento mais detalhado. Aí eu avaliei melhor o perfil dele de importação, fiz um planejamento inteiro em cima disso, e aí ele chegou à conclusão que vale a pena. Tá? Ele tinha me passado, aí eu até perguntei para ele, hoje quanto que você compra esse produto no mercado interno? Porque hoje ele já compra de um importador, que revende para ele. Ele falou comigo, hoje eu compro em torno de 12 a 13 reais o quilo. Eu consegui para ele uma estimativa de custos que vai sair em torno de 8,90 o quilo. Então ele vai economizar mais de 4 reais o quilo, tá? E vai ser um container inteiro também, container FCL, full container load, tá? O container inteiro. Então, assim, a princípio ele achou que não compensava, porque a pessoa que fez o planejamento para ele avaliou com base num perfil que não era adequado para ele, não avaliou todas as possibilidades. E aí, quando eu avaliei o perfil dele e coloquei num perfil diferente e fiz o planejamento mais detalhado, aí ele percebeu que compensa, tá? E daquela da resina PVC também vai ter agora um outro embarque também, só que de outro fornecedor, tá? Porque esse importador aí, ele está querendo ter pelo menos uns 3 fornecedores diferentes. Então, além desse embarque que já está acontecendo, a gente vai agora começar um outro, só que com outro fornecedor. Então, assim, as coisas são várias possibilidades aí. Então, assim, você pode observar que tem que fazer planejamento do processo. Não tem como a gente seguir em frente sem planejamento. E eu nem sigo em frente com o processo se eu não faço um planejamento ou se eu não observo que alguém fez um planejamento correto e bem detalhado para o importador. Porque muitas vezes o importador vira para mim e fala assim, não, eu tenho certeza que para mim vale a pena. Eu já fiz um planejamento, várias vezes eu constatei que a pessoa fez o planejamento errado, não sabia fazer o cálculo das despesas da forma correta. A pessoa não tinha experiência para isso. E aí eu nem sigo em frente, porque a chance de eu ter um problema e depois a empresa lá, o importador, me responsabilizar por isso aumenta muito. Então eu nem sigo em frente, entendeu? Se eu não faço o planejamento inicial, ou se eu não observo que alguém fez muito bem organizado, detalhado, da forma correta, eu também nem sigo em frente. Porque eu sei que vai dar problema mais para frente. E esses problemas na importação normalmente geram multas, apreensão de mercadoria, gera valores mais altos do que foram estimados e o importador às vezes não entende, né, que tem custos que não foram programados antes e que ele tem que pagar agora, às vezes nem tem dinheiro para pagar, nem tem dinheiro, entendeu? Então tem que fazer o planejamento. Vai compensar para algumas empresas? Vai compensar para outras? Não vai. Tem que ver. Então, assim, isso faz parte do processo, entendeu? É igual você quer, vamos supor, você quer comprar um carro, uma casa,
você precisa de um financiamento. Se você não coloca lá, faz os cálculos, verifica por quanto que vai sair sua parcela do financiamento, não vê se você tem dinheiro para pagar ou não adianta você tentar pegar financiamento. Entendeu? Então, importação também é a mesma coisa. Importação, você tem custos envolvidos. Às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, falta de experiência, acha que é uma coisa simples, que é só pagar, vai receber, não sabe avaliar melhor o perfil da importação. Tem um outro agora processo que eu vou fazer também de um aluno, que estava fazendo comigo um curso de importação por Correio Remessa Express, e agora ele me contratou para acompanhar o processo de importação dele. Ele vai importar lá da Tailândia, ele já tem um fornecedor da Tailândia, só que o fornecedor dele na Tailândia não conhece quase nada. Então, assim, a gente vai ter que se desdobrar para fazer esse negócio dar certo. Mas é isso. Então, esse é o terceiro vídeo da série. A gente vai continuar com outros. Continue acompanhando, tá? Para você entender o desenrolar desses processos aí que estão acontecendo. É bom que você ganhe um pouco de experiência também, vai entendendo algumas nuances, alguns detalhes do que está acontecendo. E é isso. Se tiver interesse aí também de curso ou consultoria, entre em contato. A gente está aqui à disposição. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.